Podem sentar. Vejam só, eu apresentei para vocês como a Bíblia surgiu, a primeira aula, como foi que tudo começou, as várias etapas que foram necessárias para que o texto chegasse em nossas mãos. Depois nós fomos falar sobre os vários gêneros literários, apresentei para vocês como identificar cada gênero literário. E eu dizia para vocês que antes de você começar a interpretar, você precisa identificar de cara o gênero literário. E cada gênero tem suas características. Essa técnica é a que vai dar mais segurança para você não fazer um erro interpretando um texto que é de um gênero, interpretando de outro jeito. Então, nós temos que nos comportar diante de cada texto da Bíblia da maneira adequada, conveniente para com o gênero literário. E isso não deveria ser novidade para todos nós. O problema é que nós estamos acostumados a tratar da Bíblia como se fosse um único livro. Então, se é um único livro, nós vamos ler de Gênesis ao Apocalipse do mesmo jeito. Só que nós aprendemos que a palavra Bíblia é plural e não singular. Não foi isso que a gente aprendeu? Em grego, essa terminação aqui, liá, é no grego plural. Então, na verdade, aqui significa livros. Se são livros, cada livro, assim como acontece numa biblioteca, que tem nas estantes a classificação de cada livro, na Bíblia também acontece do mesmo jeito. Existe a classificação de gêneros históricos, do gênero histórico, poético, profético e assim por diante. Então, cada livro tem mais ou menos o seu perfil e cada perfil deve ser lido obedecendo aqueles critérios, certo? Isso é um outro ponto. Depois, na semana passada, nós falamos sobre a importância de não descontextualizar o texto, de a gente inserir o texto dentro do contexto, fazer a leitura dentro do contexto, para que a gente não assassine o texto bíblico. Eu escutava, uma vez, um professor dizer, na época que eu era seminarista, que uma leitura sem contexto vira pretexto. Ou seja, os maiores erros, as maiores barbaridades que são praticadas na aplicação da palavra de Deus, são todos eles decorrentes de falta de contextualização, falta de contexto. Você arranca o texto do contexto e aí ele vira um pretexto para você adulterar o texto. Você aplica de maneira equivocada. Veja a gravidade de você pegar aquela frase de Jesus: se a tua mão direita te leva a pecar, arranque-a e lance-a fora. Veja se você tirar do contexto, a que ponto isso poderia chegar. Eu tenho uns vídeos no YouTube, eu assisti até outro dia, já estava na minha cabeça de um dia tentar trazer esse caso para vocês, de uma religião, de um grupo cristão que havia nos Estados Unidos, ali mais no interior dos Estados Unidos, em que os pastores, eles manuseavam serpentes. Não sei se vocês viram, e um pastor foi picado por uma serpente venenosa, e ele faleceu, porque ele levou ao pé da letra as palavras de Jesus que dizia assim: manusearão serpentes e elas não vos farão danos, não vos trarão danos. Se beberem algum veneno mortal, isso não aconteceria. Então ele pregava, pulava, sapateava com a serpente, e a serpente pega na mão, e aliás, pegou na orelha, agarra na orelha, aí quando começa a sangrar, e antes do culto terminar, ele já foi desmaiando, e todo mundo começou a orar para que ele não morresse, já saiu da igreja nos braços e faleceu por causa de uma frase tirada do contexto. Aí alguém poderia dizer: olha que a palavra de Deus, olha que a Bíblia só serve para alienar. Não é que a Bíblia serve para alienar, é que às vezes a falta de conhecimento, a falta de técnica, ela vai gerar exatamente vários distúrbios, ela vai produzir vários equívocos, e por causa desses equívocos, a palavra de Deus começa a ser ridicularizada pelos de fora, exatamente pelo fato que nós acabamos fazendo uma instrumentalização dela
e acabamos levando ela a fazer aquilo que ela não quer propor, ela não quer fazer isso, na realidade. E hoje é uma outra técnica diferente de tudo que vocês viram até então. Por isso que eu solicitei a ajuda aqui de cantores e tocador, um tocador ali que vai nos ajudar com essa técnica de hoje. Eu dei a técnica para você estudar, agora eu vou dar a técnica para vocês rezarem com o texto, certo? Por isso que hoje precisa de canção, precisa do gênero poético, da poesia, da música, que vai nos ajudar a gente interiorizar. As técnicas que eu dei até a semana passada, volto a insistir, tem a finalidade de amadurecimento da sua fé, da sua compreensão, e é válido também, que eu até ia trazer, esqueci, o Catecismo da Igreja Católica, que é aquele livro amarelo, que ali apresenta toda a interpretação da Igreja, de tudo que nós cremos, inclusive aquela que nós estávamos conversando, tem sobre o purgatório, sobre as imagens, e tudo dentro das Sagradas Escrituras, mostrando ponto por ponto como é que a coisa, como é que nós compreendemos cada ponto a partir das Sagradas Escrituras, que é uma outra ferramenta também que pode ser bastante utilizada para quem quer ler de maneira mais aprofundada, de maneira mais consciente, de maneira mais, digamos, técnica, as Sagradas Escrituras. Como eu falei, hoje nós vamos aprender a fazer uma técnica muito antiga, milenar inclusive. Ela é muito usada nos mosteiros, os monges usam muito essa técnica, que é de uma contemplação do texto. E quando nós vamos estudar, se vocês quiserem escrever no caderno de vocês, Lectio Divina, se escreve assim, L-E-C-T-I-O. Literalmente, assim, se for pronunciar, fica Lectio, mas se pronuncia Lectio, L-E-C-T-I-O, Lectio. Divina, divina como nós já conhecemos, Lectio Divina. Essa expressão é em latim, dá para vocês entenderem como essa técnica ela é muito antiga. É uma oração baseada nas Sagradas Escrituras. Com esta oração, a finalidade dessa técnica é você deixar de ser leitor para ser personagem, certo? A finalidade da técnica, da Lectio Divina, do método, é você deixar de ser um leitor para ser um personagem do próprio texto. Está claro isso aqui? Está claro? Então, é uma técnica, são 4 passos. Mas é importante, primeiro, vocês entenderem os 4 passos. E aí depois nós vamos fazer um experimento. Eu não sei se vai funcionar, porque eu nunca fiz isso comunitariamente. Mas nós vamos tentar, por isso que eu pedi a ajuda dos meus queridos irmãos que estão ali prontos, que tiveram a coragem de dar a cara a tapa, porque passei as músicas hoje, nenhuma delas eles conheciam, e eu acho que desde a hora que receberam que eles estão se martirizando para aprender a tocar as músicas que estão relacionadas com o texto. E aí eu vou explicar os 4 passos, depois nós vamos pegar um texto da Bíblia e nós vamos tentar executar. Não sei se de cara já vai funcionar bem para vocês, mas pelo menos eu espero que vocês compreendam como é que se faz, para depois vocês em casa irem praticando isso aqui. Primeira coisa, são 4 passos, né? Primeiro passo, uma leitura que você... Agora, essa leitura, você não vai fazer aquela leitura como se tivesse uma leitura pausada, de preferência em voz alta. Em voz... Não precisa gritar, né? Mas você faz uma leitura que você possa se ouvir. Isso é somente para ajudar você a começar a reter o texto na cabeça, porque vai chegar um momento que você vai fechar a Bíblia e você vai
você tem que estar com o texto todinho na sua mente. Você vai precisar usar muita imaginação, certo? Usar muita fantasia, imaginação. E quanto mais mente fértil você tiver, melhor é. Quanto mais fértil for sua cabeça, agora é claro, num limite, viu? Para não fazer besteira também. No limite. Imagine você, a mente fértil, imaginar você como Tarzan pulando num cipó. Aí é demais, é exagero. Né? Mente fértil para você conseguir reproduzir a cena na sua mente. Para reproduzir a cena na sua mente, na sua cabeça, porque você vai fechar, depois que você faz uma leitura atenta, e é importante, nesse primeiro passo, você já dá atenção aos detalhes. Pequenos detalhes que o texto vai lhe dando. Sim, uma coisa que é importante, já esquecendo, você fazer uma oraçãozinha antes. Pedir ao Senhor que guie sua mente, seu coração, e fazer de coração isso. Pedir ao Senhor que quer conhecer sua palavra, que quer fazer essa experiência, e se abrir a isso aí, certo? E você faz essa leitura pausada, lenta, prestando atenção nos mínimos detalhes, minimamente nos detalhes. Você faz uma leitura, terminou de ler, comece de novo, o mesmo texto. Uma leitura, pelo menos 3 vezes. Não, aí eu vou explicar como você pode fazer um livro sequenciado. Por exemplo, eu sugeriria um evangelho bom para a Lécio Divina é o evangelho de Lucas, porque ele é bem detalhista. A maneira, para quem está começando, né? Por exemplo, o evangelho de João, para mim, o evangelho de hoje era o evangelho de João. Eu consigo fazer, mas é mais tranquilo para mim, porque já tenho um pouco de experiência nesse sentido. Mas o evangelho de Lucas, ele é um evangelho bom para quem está iniciando, porque Lucas, diferentemente dos outros evangelhos, ele é bem detalhista. Ele vai descrevendo as coisas, os fatos, e se você for prestando atenção nesses detalhes, aí vai ajudar, de certa maneira, a interiorizar, né? E aí eu sugeriria fazer de forma sequenciada. Por exemplo, começar Lucas. Eu passei no Natal, eu teve uma manhã do dia de Natal, dia 25, eu passei, não sei quanto tempo eu passei, chegou uma hora, contemplando só o presépio. Eu via, assim, na minha cabeça as mãozinhas, e aquilo me dava um amor, me provocou um amor dentro de mim, a Deus, imaginando até que ponto, não dizia nada, mas eu só olhar o presépio, mas era tão vívido na minha memória, aquela cena, fechando os olhos, mas tão vívido, tão, como se, sabe aquela TV de alta definição, que vinha na minha cabeça os mínimos detalhes do presépio, e ver Maria e José ali, e um detalhe, chega um momento que você precisa se colocar como personagem, você não é um contemplador de fora não, você está lá, e é bom você se imaginar vestido como antigamente. Então, às vezes eu estou fazendo a Lécio Divina, às vezes eu estou no meio da multidão, eu me vejo, eu consigo me colocar no meio da multidão, observando o fato, observando um milagre, por exemplo. E às vezes eu me coloco na condição da pessoa que é beneficiada, ou seja, eu sendo curado de alguma coisa. Então, isso naturalmente vai, como eu falei para vocês, vai exigir, de certa maneira, muita fertilidade na mente, na imaginação, e por isso que não é recomendável fazer a leitura orante da Bíblia no final do dia, que você não vai conseguir. Reza o texto, se está em dívida com Nossa Senhora, reza o texto no final do dia, à noite, vai rezar o texto, mas a leitura orante da Bíblia, você precisa estar com a sua mente bem tranquila e o mais desimpedida possível, para você conseguir, de certa maneira, usufruir bem dessa técnica. Então, primeiro, uma leitura pausada, lenta, em voz alta, em meia voz, vamos dizer assim, para não assustar os vizinhos. Depois, repete a leitura, mais pausada ainda, e você faz a terceira vez. Na terceira vez, terminou, você percebe que já está em condições de fechar a Bíblia. Se você vê que não,
se quiser, pode fazer uma quarta leitura, mas na terceira, creio que já dá para fechar a Bíblia. Ou então botar um papelzinho, porque pode ser que você queira voltar à passagem. Então você pode fechar a Bíblia, ou deixar num lugar aberto, próximo a você, e aí você fecha os olhos. Quando fecha os olhos, você vai reconstituir o cenário na sua cabeça. Se a passagem, se o acontecido se deu dentro de uma sinagoga, dentro de uma casa, você vai tentar ir o quanto mais próximo do que era, ou seja, uma casa de pedra, se for uma coisa rústica, sem mobília, quase sem nada, porque naquele tempo não tinha a mobília que tem na sua casa. Então você não vai imaginar, você vai tentar o máximo. Lembre-se de uma coisa, esqueça que nós estamos em 2024, quando você entrar nessa fase. Imagine-se entrando fugindo do espaço-tempo, e você, repentinamente, tenta recompor o cenário na sua cabeça, na sua mente. E depois que você mais ou menos tiver uma noção e tiver colocado cada coisa no lugar, como se estivesse arrumando um cenário de um teatro, você começa a inserir os personagens. Jesus, se é um texto do Evangelho, Jesus, os personagens com quem ele interage, se tem uma multidão, imagine-se a multidão ali, e você comece se você tiver facilidade de concentração, vai ser facinho. Você vai começar agora a entrar na segunda fase, depois que você reconstituir o cenário, a segunda parte, que é a meditação. Meditar. Por enquanto você não reza. Você não vai rezar com o texto. Você vai meditar. Você vai, no seu interior, você vai visitar aquela situação. E aí você vai deixar que aquela cena que você acabou de ler aconteça diante de você. Está dando para entender isso aqui? Está claro isso aqui? Você vai deixar, reproduzir a cena. E seja curioso, olhe os detalhes, olhe nos olhos dos personagens. Olhe para as mãos. Tente ser detalhista nisso aí. Porque quanto mais profundo você entrar, maior vai ser o resultado, que no final quando vocês fizerem essa experiência, vocês vão perceber como isso vai provocar conversão na sua vida. Vocês começam, porque primeiro vocês vão amar mais. Porque Jesus não vai ser uma ideia, um personagem, ele vai ser, você vai ter a sensação, que não é só a sensação, é real. Só que a gente, como eu falei, pelas nossas ocupações, a gente consegue fugir de Deus. Mas aí, de repente, você começa a conhecer um personagem, uma pessoa que não é apenas um personagem do passado, mas é alguém que está vivo, do seu lado, junto de você, dentro de você. Ele vai falar com você, ele vai dar ensinamentos a você. Então, você vai passar para a meditação. Você deixa a coisa, já nessa fase, transcorrer mais naturalmente. O ideal é que chegar num momento em que a coisa aconteça naturalmente, que a cena comece a descortinar diante dos seus olhos interiores, naturalmente com os olhos fechados, para evitar dispersão, e você deixa a cena acontecer. Quando a cena acontecer, que isso pode ser rápido, pode demorar, vai depender de cada um. Às vezes, a experiência da meditação, ela demora mais tempo do que o tempo da leitura. Deu para entender isso aqui ou não? Por exemplo, se eu gasto 2 minutos para ler uma passagem, lendo a passagem, nessa fase ela vai demorar um pouco mais. Porque a coisa não vai passar correndo. Ela vai passando lentamente, como se fosse um acontecimento que acontece ali. Por exemplo, o texto que nós vamos ler hoje, vou já adiantar para vocês, é o texto de João, capítulo 8, que é a pecadora perdoada, aquela mulher que foi levada. Eu peguei já um drama, já peguei uma bagaceira, né? Assim, um episódio, assim, um texto, bagaceira pesado. Vou consertar humildemente aqui, peço perdão.
Então, peguei um texto bem polêmico, que é Jesus, uma pecadora que foi pega em adultério, foi levada diante de Jesus. Já escolhi de propósito esse, porque eu acredito que dá para a gente aprofundar bastante coisa. Então, veja que a história, ela é rápida, a história bíblica ela é rápida aqui, dura poucos versículos, mas é provável que o acontecimento tenha durado alguns minutos. E isso vai acontecer também dentro de você, certo? Essa fase da meditação, ela também não vai ser, ela vai ser mais ou menos um tempo quase correspondente ao acontecido há 2000 anos atrás. Pois não? Não, ainda não. Ainda não. Isso é mais adiante. Ela perguntou assim, nessa hora, não interfira. Não, nessa hora não pergunte mensagem, não. Deixa acontecer a história. E deixa a coisa acontecer. Os personagens conversarem, deixa Jesus conversar com a pessoa, com esse personagem, o personagem conversar com Jesus. Fique como espectador. Você fica lá como se estivesse na multidão, e aí você deixa a coisa acontecer. Não interrompa o diálogo dos personagens. Por isso que é importante você ter lido mais de uma vez, para você ter na cabeça as falas dos personagens. E outra coisa, não vai funcionar, não é bom você pegar um texto longo, que é difícil de você reter o diálogo. É difícil de você fazer uma Lécio Divina, por exemplo, com o relato da paixão de Jesus toda. Você não vai conseguir. Talvez o ideal é pegar apenas um fragmento, porque a paixão do Senhor é bem longo. Você não vai conseguir. Agora, se você quer contemplar a paixão do Senhor todo, vá pedaço por pedaço. Cada dia você lê um fragmento que faz. Seria ideal na Semana Santa, você na Semana Santa, começando no domingo de Ramos, fazer a Lécio Divina, e aí durante a semana, todo dia, pegar um pedacinho sequenciado, para terminar na Sexta-feira Santa, exatamente você acompanhar a paixão do Senhor e você contemplar essa realidade. Mas o importante é você pegar uma passagem pequena, um relato que dê para você reter na sua mente, e você sua mente seja capaz de reproduzir o diálogo, certo? Esse diálogo. As palavras de Jesus para com a pessoa, as palavras da pessoa para com Jesus, e assim você fica lá. Como é que você vai se posicionar? Em que posição você vai ficar? Alguém poderia perguntar, como é que eu vou saber se eu devo ser o personagem que vai interagir ou ser plateia? Isso aí você quem decide. Você quem escolhe onde você quer se colocar. Às vezes eu me coloco, como eu já falei, eu me coloco como plateia. Às vezes eu sou observador. E às vezes eu me coloco como personagem que interage com Jesus. Vai depender do dia. Isso não tem uma regra quanto a isso. Você fica livre quanto a isso. De como se você escolher onde você estará na cena. Certo? Onde você estará naquela cena bíblica. E aí vai ficando aí a critério de cada um. Tá claro isso aqui? Alguma dúvida? Porque depois, espontaneamente, o próprio texto, o seu coração, nós sabemos que o Espírito Santo, ele está dentro de nós. O Espírito Santo vai, depois, ele mesmo vai chamar a sua atenção para os pontos que ele quer falar com você. É Deus mesmo que vai guiar, se você se deixar naturalmente. É Deus mesmo, porque se você começar a se perguntar o que é que Deus quer falar comigo, você já está direcionando. E o ideal é que você seja surpreendido. Entendeu? Você quem deve ser surpreendido. E Deus vai surpreender. Porque é Ele quem vai guiar seu olhar. Às vezes Ele vai guiar seu olhar para um detalhe da cena. E quando isso acontecer, se por exemplo, durante a meditação, você começar sua atenção, determinado aspecto da cena, chamar sua atenção, fique naquele detalhe. Porque é naquele detalhe que Deus vai falar contigo. Porque isso está acontecendo, mais uma vez eu insisto, naturalmente, e é importante que deixe que o Espírito de Deus, ou que o próprio Deus, que Deus mesmo, que o Espírito Santo também é Deus, que Deus guie
seu coração e sua mente para onde Ele quer que você, para aquilo que Ele quer falar contigo, a partir daquela passagem. Então, primeira parte, vamos recapitular. Primeira parte, leitura atenta, que pode ser repetida lê 3 vezes, e se você achar que ainda não reteve bem suficientemente, pode fazer uma 4ª vez, e aí depois você fecha os olhos e você vai para a segunda parte, meditação. Você vai reconstituir aquela cena. Se a coisa aconteceu em lugar aberto, você vai se projetar no lugar aberto. E se foi Jesus só com uma pessoa, por exemplo, Jesus é samaritana, você vai imaginar um poço, um lugar deserto, uma mulher e Jesus sentando ali, só um diálogo, apenas 2 pessoas. Jesus e Nicodemos, de noite, num lugar deserto. Então você precisa ir captando esses detalhes, as referências que o texto vai dar para você. O texto dá a referência, pega aquelas referências e traga bem na sua mente para que você possa reconstituir, certo? Terceiro ponto, terceiro passo, aí vem, depois que você faz a meditação, naturalmente, quando Deus lhe surpreender, é inevitável você não rezar. Aí vem o terceiro passo, é a oração. Aí você vai rezar. Ou você vai agradecer, meu Deus, eu não sabia disso. Você vai, em resposta àquilo que Deus lhe mostrou, tocou no seu coração, é impossível ficar quieto, ficar calado nessa hora, depois de tanta coisa que aconteceu em poucos minutos, em que você está ali meditando, dentro daquela cena, é inevitável que você fique passivo. Você não consegue mais ficar passivo. Chega um momento que você não se contenta, você começa a falar com Deus, você começa a falar com Jesus, e aquilo começa a ser, aí deixa de ser um monólogo para ser um diálogo. Um monólogo é uma coisa, diálogo é outra. Monólogo é quando eu converso sozinho. Então, se naquele momento, primeira fase, Deus falou comigo, Deus automaticamente, quando sou atingido pela palavra de Deus, eu não consigo ficar mais quieto. Aí eu começo a interagir conforme aquilo que aconteceu. Dentro daquele clima. Você está lá fazendo um momento de amor muito profundo, Deus. Aí você, Senhor, olhe, meu trabalho, não tem nada a ver, você começa a dizer, fulano de tal, me dá tanta dor de cabeça, Senhor, faça alguma coisa para eu mudar de departamento. Não tem nada a ver com o que você viveu na parte da meditação, significa dizer que você já quebrou de alguma maneira, quebrou a sequência. E eu diria, se na primeira vez não conseguiu sozinho, não vá se estressar. Tente no outro dia, não tente mais no mesmo dia. Tá certo? Sabe por quê? Porque aí você já se estressou porque não conseguiu. Se você for tentar estressado, vai ser pior, porque você vai continuar sem conseguir e vai chegar ao ponto que você vai desistir porque diz, eu não consigo, então não vou mais tentar. Não conseguiu numa vez, faça a oração normalmente, como você costumava fazer, e não vá tentar mais novamente. Se não deu certo naquele dia, não tente de novo, certo? É um conselho que eu dou, porque já aconteceu comigo no passado, e eu me afobava quando eu não conseguia, e aí era pior me afobar. Então, se não deu certo, não vá se estressar. Se de repente estava a cena bonita, do nada veio uma preocupação, e quebrou, e você não conseguiu conter a preocupação, e quebrou o negócio, quebrou a cadeia, quebrou a corrente, calma, não se desespere, deixa fluir, fale das suas preocupações e esqueça o texto, porque não adianta tentar consertar mais. É igual Jesus dizia, remendo novo em roupa velha, vai perder os dois. Então, se quebrou, não vá se desesperar, não se estresse, faça aquilo que você começou a fazer. Se cortou a coisa, prossiga a sua oração, aquilo que seu coração está realmente clamando. Poderia ser mais proveitoso se tivesse conseguido. Não conseguiu, aí no dia seguinte tenta novamente e vai assim buscando, se esforçando para até conseguir. E fica. Aí quando vocês começarem os primeiros passos e perceber o efeito, aí vocês vão se empolgando, aí vai ficando um pouco mais saboroso, vai ficando um pouco mais fácil até,
de começar a alcançar o objetivo que você quer, certo? Então, o terceiro ponto é a oração. Sim, outra coisa, não fica aquela coisa, não, agora eu vou fazer a leitura, como se fosse um cronograma, porque se você for preocupado com quantos minutos você vai passar em cada fase dessa, também não vai funcionar. Seja natural, tente ser natural. Não diga, eu vou passar tantos minutos na leitura, tantos minutos na meditação, tantos minutos na oração. Quando vier a oração, enquanto tiver vontade, enquanto o seu coração tiver vontade de falar, fale à vontade, até você ficar ali plenamente de Deus, cheio de Deus, cheia de Deus ali, e o seu coração ali se envolveu naquele diálogo de amor com Deus, e aí quando chega o momento final, aí a última parte que nós chamamos de contemplação, aí volta ao silêncio novamente. Você vai decantar o que acabou de acontecer. O que é contemplar? Observar, admirar o que acabou de acontecer e tentar conservar a impressão dentro do seu coração para você curtir isso durante o resto do dia. Guardar isso dentro de você, as impressões que o texto causou. Aí vem um momento de agradecimento, muito obrigado, porque não mereço. Aí vem toda aquela coisa que você, meu Deus, como é que é possível amar uma pessoa tão miserável? Aí você começa a ver seu nada e ver o amor, um amor que você não merece, e aquilo vai ficando muito visível para você. Aí é a fase da contemplação. Quanto tempo faz isso? Quanto tempo achar necessário? Quanto tempo você achar? Chega um momento que pronto, acabou. Você mesmo vai perceber que acabou. Pode ser meia hora tudo? Pode. Pode ser 40 minutos? Pode. Não se preocupe com o tempo. É outro detalhe. Não se preocupe com o tempo. Deixe isso fluir à vontade, tranquilamente, para que a coisa não seja uma regra simples e pura, porque também não vai funcionar muito. Certo? São 4 passos. Vamos recapitular. Primeiro passo: leitura, pausada, atenta. Sim, aí nessa contemplação, aí vem essa coisa, que você não precisa nem você perguntar, o que é que esse texto está dizendo para mim? Porque o texto vai falar naturalmente para você. Então, a contemplação já vai ser o resultado de tudo, então já está tudo arrumadinho. Você vai sair para o seu trabalho, se você faz isso de manhã, pisando nas nuvens. Vai chegar lá aquela pessoa que você não suporta, você vai ter mais paciência com ela, assim como Deus teve paciência com você na oração. Então, você começa a ter um pouco mais de tranquilidade, serenidade, talvez até vai ser um bom remédio para a ansiedade, para tanta coisa que atrapalha a vida da gente. Agora, eu vou ensinar uma técnica que não está ligada diretamente à Lécio Divina, mas é uma técnica que chama técnica de concentração. Eu vou ensinar a vocês como é que a gente vai fazer. Então, primeira coisa, eu quero que vocês, quando terminarem de escrever, vocês colocarem o material no banco, no canto aí, para vocês ficarem sem nada, descruzar as pernas. Oi. Se alguém quiser fazer sim, não, é melhor agora. É melhor agora. Alguma pergunta? Não? Ok. Então coloque, não tenha nada nas suas mãos, não segure nada. Tente se acomodar bem no banco. Não sei se é possível, o banco não deve ajudar muito, né? O banco não deve ser muito favorável, porque é duro, não tem aquela coisa toda. Se der para se espalhar um pouquinho mais no banco, para não ficar tocando um no outro. Isso, tente manter uma distância que não fique assim, dê para você sentir, não tocar um no outro, certo? Tá todo mundo confortável? Dá para, na medida do possível.
Eu vou tentar fazer. Eu vou ser uma espécie de comandante. Eu vou dar os comandos e você vai seguindo isso que eu vou dizer. Que eu vou dizendo e vocês vão fazendo, tá certo? Primeiro, vamos lá, fechem os olhos, se acomodem bem no banco. Se acomodem bem no banco. Fechem os olhos. Agora respire fundo. Solte pela boca. Mais uma vez. Solte pela boca. Mais uma vez. Solte pela boca. Agora sinta a sua respiração. Preste atenção na sua respiração normal. Preste atenção nos batimentos cardíacos. Sinta as veias do pescoço pulsando. Se concentre nas veias do pescoço. Agora, concentre sua atenção nos seus pés, onde ele está tocando. Sinta a roupa na sua pele, o toque da... Se você está de calça, sinta a sua pele em contato com a sua roupa. Depois as suas pernas no banco, suas coxas. E vá tentando se concentrar em cada parte do seu corpo, tocando no banco. Mais uma vez, foque na sua concentração. Imagine a sua mente como uma casa vazia, não tem nada. E se concentre apenas num ponto. Um pontinho branco. E vai entrando dentro de você. Não sei se você já consegue sentir uma paz serena, um murmúrio bem discreto. Coloque a sua mão no seu coração. E eu vou fazer a oração
E você vai repetir cada frase que eu disser. Senhor Jesus, aquieta meu coração, silencia meu coração, porque quero desfrutar de Sua palavra, quero Te conhecer e deixar que o Senhor fale ao meu coração. Afugente por algum instante as minhas preocupações, as minhas aflições, os meus medos, porque quero estar totalmente submerso em Ti. Aquieta meu coração, acerena minha alma, porque eu quero Te conhecer como Tu és. Não quero apenas admirar-Te, mas eu quero Te conhecer de maneira pessoal, assim como desejas se apresentar ao meu coração. Amém. Só uma coisa, vocês podem abrir os olhos. Conseguiram se concentrar? Mais ou menos ou não? Mais ou menos, né? Certo, natural. Então, isso aqui você pode, no início, pode fazer todos os dias antes de fazer a leitura. Se você escolher para fazer de manhã, vai ser mais fácil. Porque hoje, talvez, a dificuldade de concentração, porque vocês tiveram um dia de afazeres, muita coisa. Às vezes você vai num ritmo frenético, a mente não desliga de uma vez. Não é como um computador que você lá desliga, não vai funcionar bem assim. Por isso que quando a gente vai fazer agora, aplicar a técnica da leitura orante da Bíblia, mas eu fiz essa técnica mais para mostrar a vocês como fazer antes, uns minutos antes, 10 minutos antes, fazer um pouco esse trabalho. Eu fiz bem rápido, mas você pode fazer prestando atenção na sua respiração. Isso aqui não tem outra função a não ser ajudar a recolher a mente. Sua mente, nós vivemos uma vida muito frenética e aí nós somos dispersos. Então isso é para ajudar você a se reunir, a você a sair de tantas vias de concentração. É como fechar as janelas, várias janelas, para onde vai desviar sua atenção para ficar no único ponto, que é o texto. Agora nós vamos abrir uma Bíblia agora. João capítulo 8. Por enquanto o violão pode parar, viu? Agora. Aí, atenção, pessoal de música. O violão, nessa parte da leitura, vocês ficam... Como nós estamos aqui com várias pessoas, então não dá para fazer aquela parte em voz alta. Eu vou fazer em voz alta, porque se cada um for fazer em voz alta, aí vai tumultuar, certo? Então eu vou fazer a primeira vez, e vou fazer bem pausado, como se eu estivesse fazendo sozinho em casa, do jeito que como no normal, certo? E aí vocês vão tentando acompanhar o meu ritmo. Não se adiante se eu não for, certo? Se eu for lendo devagar, não vá curiosamente avançando a leitura, vá tentando seguir do jeito que eu estou lendo na mente, tá certo? Capítulo 8, versículo 1. Todo mundo está com o texto? E Jesus se dirigiu ao Monte das Oliveiras. Pela manhã, voltou ao templo.
Todas as pessoas iam a ele e sentado as instruía. Os letrados e os fariseus lhe apresentaram uma mulher surpreendida em adultério, a colocaram no centro e lhe disseram: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. A lei de Moisés ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. Que dizes tu? Diziam isso tentando-o, para terem de que o acusar. Jesus agachou-se e com o dedo começou a escrever no chão. Como insistissem com suas perguntas, levantou-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Novamente se agachou e continuou escrevendo no chão. Os ouvintes foram se retirando um a um, começando pelos mais velhos até o último. Ficou só Jesus e a mulher de pé no centro. Jesus se levantou e lhe disse: Mulher, onde estão? Ninguém te condenou? Respondeu: Ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: Tampouco eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Vamos para a segunda leitura. Já deu para se concentraram? Deu para pegar alguns detalhes? Deu para pegar alguns detalhes? Vamos pela segunda vez. E Jesus se dirigiu ao Monte das Oliveiras. Pela manhã voltou ao templo. Todas as pessoas iam a ele e sentado as instruía. Os letrados e os fariseus lhe apresentaram uma mulher surpreendida em adultério. A colocaram no centro e lhe disseram: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. A lei de Moisés ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. Que dizes tu? Diziam isso tentando-o para terem de que o acusar. Jesus agachou-se, com o dedo começou a escrever no chão. Como insistissem com suas perguntas, levantou-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Novamente se agachou e continuou escrevendo no chão. Os ouvintes foram e se retirando um a um, começando pelos mais velhos até o último dia. Ficou só Jesus e a mulher de pé no centro. Jesus levantou e lhe disse: Mulher, onde estão? Ninguém te condenou? Respondeu: Ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: Tampouco eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Eu vou dar os detalhes para a gente fazer a última leitura, para ajudar vocês, considerando que vocês estão no final de um dia, de uma jornada de dia. Vamos prestar nos detalhes. Primeiro detalhe: Jesus estava no Monte das Oliveiras, mas era lugar aberto, a céu aberto. Mas o fato não aconteceu no Monte das Oliveiras. Pela manhã, ou seja, você tem um detalhe interessante. É de manhã. Então isso é importante porque você vai ambientar o momento de manhã. Isso é um detalhe interessante. Pela manhã, voltou ao templo. Então nós temos o cenário. O cenário é o templo. O cenário não é o Monte das Oliveiras. Onde o fato aconteceu, o encontro dele com a pecadora foi no templo. Depois, ele não estava sozinho. Todas as pessoas iam a ele. E sentado, outro detalhe, ele estava como? Ele estava como? Então, ele estava sentado. Então, é um detalhe para você fixar na sua cabeça. Sentado. E ele estava sentado para quê? Para instruir. Então, ele estava lá sentado e começou a instruir.
Os letrados, que eram os doutores da lei, são pessoas bem vestidas, pessoas que são as autoridades do templo, e fariseus lhe apresentaram uma mulher surpreendida em adultério. Então é um detalhe interessante, porque essa mulher já sabia a pena dela, que era a pena de morte. Então ela não vinha calma, ela vinha sofrida e vinha assustada. É um detalhe interessante para você guardar, porque na hora da meditação, isso também deve ser algo que deve passar diante dos seus olhos. A maneira como essa mulher foi trazida, ela foi agarrada, então ela não estava lá diferentemente das outras pessoas, ela não estava lá por vontade própria, ela estava sendo arrastada, porque ela sabia que ia ser assassinada. É outro detalhe. E colocaram-na no centro. Então, se ela foi colocada no centro, então tinha várias pessoas em círculo. É um outro detalhe interessante. Ela foi colocada no centro como uma ré para poder receber a sentença. Ela estava sendo julgada por todos. Depois lhe disseram, o sujeito aqui, ele está oculto, porque na verdade os sujeitos são os letrados. O sujeito foi colocado lá no início, os letrados e os fariseus disseram. Aí nesse detalhe aqui, você não vai dizer todos de uma vez só. Não, uma pessoa diz, mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. A lei de Moisés ordena que tais mulheres precisam ser apedrejadas. Uma coisa, não se preocupe com a precisão das palavras tal como está no texto, contanto que tem um sentido. Se você não memorizou a frase, mas contanto que tem um sentido, você conseguiu pegar o sentido, né? Diziam isso tentando para terem de que o acusar. Jesus agachou-se. Então ele estava sentado, de certa maneira é como se ele estivesse um pouco adiante, se levantado e se agachou para escrever no chão. Um detalhe interessante para você guardar também na mente. É um detalhe que vai fazer uma diferença. Jesus escrevendo no chão. Como insistissem com suas perguntas, levantou-se e disse, olha quantos movimentos Jesus fez. Sentado, certamente para poder se agachar, ele se levantou, certamente na hora do alarido todo, ele deve ter se levantado. E aí, quando fazem a pergunta, devemos ou não apedrejar? Aí ele se agacha para escrever no chão. Quando insistem, aí ele se levanta novamente. Veja a quantidade de movimento interessante que dá para você explorar isso, esses movimentos que Jesus fez. Como insistissem com suas perguntas, levantou-se e disse-lhes, quem de vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. A primeira vez que Jesus fala, tem a fala mesmo de Jesus. Quem de vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Novamente agachou-se, quarto movimento de Jesus. Olha a quantidade de ação que Jesus fez, que numa leitura rápida você não perceberia. Somente depois que você vai fazendo essa leitura interiorizada, você vai percebendo. Novamente agachou-se e continuava escrevendo no chão. Os ouvintes foram se retirando um a um, ou seja, outro detalhe, não saíram todos de uma vez. Provavelmente na medida em que cada um foi penetrando no sentido do que eles tinham acabado de escutar, a consciência foi doendo e eles foram saindo um por um. E no final, os ouvintes foram se retirando um a um e começando pelos mais velhos até o último. Olha que detalhe interessante. Os mais velhos, que é uma coisa interessante, provavelmente porque tem mais pecados, já erraram mais na vida, já tem mais coisas na consciência pesando do que os mais jovens. Ficou só Jesus e a mulher de pé no centro. Veja que a mulher não está mais prostrada, ela se levantou, mas continua no centro, certamente esperando a sentença dele. Jesus se levantou, a mulher se levantou antes dele. O quinto movimento de Jesus. Jesus se levantou e lhe disse, certamente, nesse momento, certamente os dois estavam se olhando nos olhos. Não é possível. Não é possível. Jesus diz, mulher, ele não sabia o nome dela? Mulher, onde estão? Ninguém te condenou? Respondeu, ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus, tampouco eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais.
Terminou a história. Na Lécio Divina, depois de uma bela meditação, a essa altura o seu coração está querendo falar desesperadamente. A essa altura, numa boa meditação, depois de um bom tempo ali, você construindo essa cena na cabeça, você não é mais um leitor, você é um personagem, você é uma testemunha ocular, você está presente, você viu cada detalhe da cena. Depois de uma bela meditação, você quer falar desesperadamente, seja lá o que Deus colocar no seu coração, certo? Então nós vamos agora vamos tentar, mais uma vez, não vamos nos apavorar se quem não conseguiu aprofundar-se, mas vamos tentar. Vamos fazer a última leitura, terceira vez, agora prestando atenção nesses detalhes que eu acabei de dar para vocês, certo? E Jesus se dirigiu ao Monte das Oliveiras. Pela manhã voltou ao templo. Todas as pessoas iam a ele e sentado as instruía. Os letrados e fariseus lhe apresentaram uma mulher surpreendida em adultério. A colocaram no centro e lhe disseram: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. A lei de Moisés ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. Que dizes tu? Diziam isso tentando para terem de que o acusar. Jesus agachou-se e com o dedo começou a escrever no chão. Como insistissem com suas perguntas, levantou-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Novamente se agachou e continuou escrevendo no chão. Os ouvintes foram se retirando um a um, começando pelos mais velhos, até o último. Ficou só Jesus e a mulher de pé no centro. Jesus levantou e disse: Mulher, onde estão? Ninguém te condenou? Respondeu: Ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: Tampouco eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Coloca a Bíblia do seu lado. Coloca a Bíblia do lado. Feche os olhos agora. E agora tente reproduzir a cena na sua mente.
Ela muito amor, tem a minha paz, vai ser. Sabe bem eu sou e será capaz de espalhar o meu amor. Se ninguém ousou dizer em nada o que pensava daquele gesto, ele revelou esse carinho tão manifesto. Ela muito amor, tem a minha paz, de eu seguir sem temor. Sabe quem eu sou e será capaz de espalhar na terra meu amor. Ele é sempre mais convidado, se põe à mesa, nutre a vida. Olha os corações e põe de lado toda aparência, cura a ferida. Ela muito amor e a minha paz, seguir caminho sem temor. Sabe quem eu sou e será capaz de espalhar na terra meu amor. Querido Jesus, nós te agradecemos porque nos amas apesar de nós não sermos merecedores. Nós te traímos em cada gesto que contraria a tua ordem divina. Todos nós te traímos, adulteramos quando
rompemos a aliança que fizeste conosco. E mesmo sem nós merecermos, o teu olhar nos fascina, mesmo sem merecermos, a tua ternura nos cativa, nos conquista, e por isso somos gratos. Agradecemos, porque nada podemos acrescentar na tua felicidade, e no entanto nos amas gratuitamente. Todos podem nos acusar, mas nós sabemos que no teu coração encontramos abrigo e misericórdia. Um abrigo e misericórdia que não é permissivo, porque depois do abraço, o Senhor nos convida a um compromisso de não voltar para onde nós nos ferimos, de não voltar a nos ferirmos com a nossa própria liberdade. Mas nós somos fracos, e sabemos que podemos tropeçar novamente, por isso pedimos a tua força, a resistência, para jamais abandonarmos este olhar que penetra no nosso coração, comunicando diretamente, sem palavras, ao nosso coração o quanto nós somos amados por ti. E por isso somos gratos. E por isso te pedimos, sustenta-nos na hora da queda, na hora da traição, para que nós não vendamos o precioso tesouro que nos destinas, praticando e fazendo aquilo que nos faz fugir de tua presença. O amor tem a minha paz, seguir caminhos. Logo após o refrão, pode começar na outra, viu, para a gente terminar. Sabe quem eu sou e será capaz de espalhar meu amor. Podem abrir os olhos agora, antes de eles começarem a música para a gente terminar, porque eu estava olhando aqui a hora, a gente já está... Daqui a pouco vocês vão dormir pela hora, né? Mas deixa eu só ter um feedback. Mais ou menos ou nada? Quase nada ou alguma coisa? Deu para entrar na história? E olhe que atropelado pela hora, depois de muitas coisas, mas só mais uma vez eu perguntar, dá para entrar nesse mundo da Bíblia? Pronto, a intenção hoje seria exatamente abrir vocês, introduzir vocês nessa dinâmica, porque naturalmente nós queimamos várias etapas, porque foi preciso explicar direitinho para vocês, e a hora da prática fica menor. Mas é provável que, se vocês fizerem em casa de manhã cedo, explorem amanhã de manhã o mesmo texto de hoje, certo? O mesmo texto de hoje. Eu coloquei a música, porque a música na verdade, é o conceito de Jesus a respeito da mulher. Ela muito amou, tem a minha paz. Não sei se é... Como é o nome da música aí? Como é que está Como é que está o título da música que eu esqueci? Ela muito amou, é isso? Ela muito amou? Ela muito amou. Então, assim, naturalmente ela substitui a oração, que ela pode ser bem demorada. Eu tentei fazer uma oração também aqui, para vocês terem uma noção. Veja, dentro da experiência, claro, não foi como dá para ser. Então, vocês terão aí mais tempo amanhã. E vá fazendo, sugiro, se vocês quiserem, pega o Evangelho de Lucas e vá fazendo passo por passo, episódio por episódio, até chegar no final do Evangelho. Oi. Obviamente, como você disse, isso aqui foi só Aham. Mas quando eu estava... Você tem vergonha de falar no microfone? Quando eu estava lendo
levando para o local da passagem, o que é que aconteceu? Tudo eu fui fazendo, você dirigiu a gente, né, para entrar, Jesus abriu e tal. E assim, só ficou uma coisa que era na minha cabeça, que é essa hora que ela disse: ninguém sabia. E para mim isso foi tão. Olha, tá vendo? É exatamente isso. Porque assim, quando ela diz ninguém Senhor, ela já conhecia Jesus. Uhum. Ou assim, quando ela olhou nos olhos dele, porque quando ele perguntou onde estão, ninguém te condenou, aí eu imaginei assim, os dois, ela olhando muito para ele, e aí eu disse assim, quando ela disse assim, ninguém Senhor, aí ela conheceu Jesus. Exato, perfeito. Mas é isso mesmo, deixa eu só explicar. Deu para entender a fala dela? Assim, são esses detalhes que se tivéssemos no estádio de 20 mil pessoas, cada um iria. Era um detalhe, entendeu? E às vezes pode ser até um detalhe banal, até às vezes um gesto, a mão, a maneira de posicionar a mão, coisa e tal. Ela chamou a atenção, provavelmente Deus queria já conduzi-la a um aspecto diretamente. Por isso que eu dizia para vocês, é o Espírito de Deus, é Deus mesmo que vai guiar na hora para onde Ele quer que você chegue. E sem pressão, não funciona com pressão, você botar pressão, não, eu tenho que ter uma experiência forte. Não bota pressão. Mas ela estava entrando já no clima já aqui. Comigo foi assim, enfrentando, repassando várias vezes o cristianismo e a parte que ele falou para mim, foi na parte quando ele estava ensinando, que ele saiu, estava ensinando, para as pessoas chegarem a Maria, e para mim esse foi assim, eu estou Olha, um outro detalhe, embora não se conheça o que Jesus estava dizendo, mas o aspecto que chamou era exatamente o que estava instruindo internamente. Então, cada um vai ter uma experiência diferente. Cada um, porque aquilo que eu dizia, Deus não se relaciona conosco como se fôssemos números. Não é comunitário, é pessoal. Ele vai servir a cada um com o alimento que cada um precisa. Por isso que um único texto, se claro nós tivéssemos mais tempo, eu tive que cortar muita coisa, porque eu vi a hora lá, e aí eu sabia que algumas pessoas iam cair do banco também, mas eu dei uma abertura, eu dei uma brechadazinha, eu vi alguns semblantes de pacificação, pessoas que realmente eu percebia que se tivesse tempo, iria realmente mergulhar profundamente, porque eu percebia que se estava se entregando. Isso para mim foi muito positivo, porque pela hora que eu não aconselho fazer Lécio Divino uma hora dessa, entendeu? Não aconselho, mas veja que em tão pouco tempo, assim, algumas pessoas já começaram a mergulhar, embora eu cortei, né? Cortei de propósito, naturalmente. Então, essa parte da meditação, ela vai variar, pode ser rápida, pode ser longa, pode ser média, vai ser, como o Deus ou o Espírito de Deus vai guiando você. O interessante é que no final você possa dizer como São João, aquilo que nossos olhos viram, nossos ouvidos vimos, nós testemunhamos. Depois você vai ser testemunha de Cristo, porque você vai dizer, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Aquele de quem eu falo é uma pessoa que é real, que eu conheci, eu vi ele falou comigo, e você vai ter mais convicção, porque não é uma ideia, ele vai deixar de ser uma ideia para ser uma pessoa real que interage com você, que fala contigo, entende? Oi. Mas assim, só para ficar aqui, independente de a gente ter feito a leitura diversas vezes, com a mesma palavra, em todos os momentos da vida, cada momento ele é um. Exato. Nesse momento, eu fiquei assim, eu nunca tinha percebido que foi todas as vezes na Sagrada Escritura, eu assim na minha mente mesmo, que Deus considera que ele
Uhum. Esse daí Jesus chamava de mulher, e chamava de mulher. Sim, sim. Ela era divindade. Aham. Ele eleva a nossa divindade como toda divindade, do peso da condenação. O Pai, ele com misericórdia. Uma conclusão bem. Aham. Uma conclusão que poderia ser tirada, disso, é bem interessante esse detalhe, ela ressaltou no coração dela a palavra mulher, que lá em Gênesis, quando Deus fez a mulher no seu estado original, antes do pecado, foi que essa mulher foi pecadora, né? Não era uma prostituta. Quando Jesus, mulher, lá em Gênesis diz assim, ela será chamada mulher porque foi tirada do homem. Nessa fase que Deus nomeou Eva de mulher, ela não tinha pecado. É como se ele estivesse dizendo, volta ao seu que eras antes. Anterior ao pecado. Anterior ao pecado. Olha, outro detalhe, que serve até para uma pregação, que eu vou até copiar isso aqui, viu? Mas olha, a ideia é essa. Às vezes a minha homilia na verdade, é uma partilha de algo que foi assim, funcionou assim, mais ou menos o que aconteceu aqui agora, é mais ou menos assim. E se você faz isso todo dia, e você desfruta dessa sadia convivência, diz-me com quem andas, eu te direi quem tu és. Se você andar muito com Cristo, todos os dias visitando Ele, aí depois você vai perceber que você vai se tornando mais parecido com Ele. Você vai se assemelhar mais a Ele, porque aí Ele vai mexendo na sua vida, no seu coração, certo? Também. Uhum. Uhum. Pois é, exato. Mas olha, só para confirmar, né, para a gente terminar, cada um vai fazer a experiência, e essa experiência vai marcar, vai tocar no coração. Isso foi bem sabatinado aqui, viu? Se fizerem com calma, no momento que a cabeça está tranquila, o coração está sereno, vocês vão perceber o como Deus vai falar com vocês. Só para terminar, assim, o seguinte, eu terminei o curso com essa experiência de Lécio Divina, leitura orante da Palavra de Deus, e nós vamos dar um intervalo de aí uns 15 dias, ou talvez mais, uns 20 dias, para a gente fazer a chamada para o curso de Apocalipse, que será na quarta-feira, tá certo? Então, eu apresentei as técnicas de estudo e agora terminamos com a técnica de oração com a Palavra de Deus, para que ela possa produzir os efeitos que nós tanto esperamos na nossa própria vida, tá certo? Vamos ficar em pé e vamos rezar uma Ave Maria, entregando nosso coração nas mãos do nosso Senhor, nosso Deus, para que Ele possa realmente sustentar nosso coração e nos guiar para a eternidade. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa noite e amanhã uma boa oração com o texto. Mergulhem e amem o Senhor, que Ele vai mostrar o quanto vocês são amados por Ele também, tá certo? E obrigado.